Irmãos amados, eu quero vos cumprimentar com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos no final do trimestre, nossa 13ª lição, hoje dia 29 de março, e eu senti de Deus trazer uma palavra para você dentro desta lição tão interessante, que traz como tema o novo homem em Jesus Cristo. Nosso texto áureo está em Efésios 4:13 e diz exatamente assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Eu comento rapidamente esse versículo dizendo assim que a unidade lembra o corpo humano com todas as suas funções vitais. A unidade lembra a construção de um prédio, de um edifício, que também é metáfora da igreja. Com todos os seus elementos interligados. E o que eles interligam o outro, a nossa interdependência, a nossa fé, o amor que nós cultivamos uns com os outros. Nós podemos falar também na questão do conhecimento que se adquire pelos exames, pelos estudos das Escrituras Sagradas. Agora, na estatura no varão perfeito, nós temos que entender que existem dois tipos de perfeição. A perfeição de alguém que não precisa de mais brilho do que tem, que não precisa melhorar em nada, que ele é perfeito no absoluto. E esse é Deus. E também uma perfeição relativa, daquele que pode melhorar a cada dia, pode brilhar a cada dia mais. E aí nos lembramos, sabe, amados irmãos, de Provérbios 4, versículo 18. Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pense nisso. Também nos lembramos da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na nossa leitura em classe, ela está narrando o encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus Cristo. E Nicodemos, ele começa a conversar com Jesus, dizendo que, chama dele de mestre, dizendo que ninguém pode fazer esses sinais se não vem de Deus. Jesus responde para ele de uma forma interessante, dizendo: olha, é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E a gente percebe que Nicodemos não está entendendo, e Jesus vai falar assim: olha, não fique admirado, ou não fica assustado de eu te falar que é necessário nascer de novo. Esse foi um encontro espetacular de um doutor da lei, de um homem de notável saber, mas com aquele que pode, que sabe todas as coisas. E esse texto em classe termina com o versículo de ouro da Bíblia. Não que os outros versículos não sejam valorosos, mas termina no versículo 16, que diz bem assim, que Deus amou o mundo, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso comentário, ele começa com uma pergunta interessante. É possível o homem alcançar a perfeição nesta vida?
Como eu disse, a perfeição relativa, sim. A perfeição absoluta, não. E essa perfeição relativa não vai depender de nossos méritos, não vai depender de nossas qualificações, vai depender dos méritos do Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia sobre nós. Então nós vamos prosseguindo a nossa lição. Para lembrar que ela vem trazendo 3 doutrinas. A doutrina da regeneração, a da justificação e a da santificação. Para ser bastante rápido, a regeneração é o novo nascimento. É um nascimento diferente. Não é um relacionamento vindo de um homem com uma mulher, mas um relacionamento com Deus, pela fé. Pela ação vivificadora do Espírito Santo. Essa ação vivificadora, regeneradora, é o maior milagre que o ser humano pode experimentar. E o novo nascimento inicia um vínculo com Deus, uma comunhão com o Pai. Porque o Espírito Santo que agora habita nesta pessoa testifica a sua filiação com Deus. Então veja, por exemplo, Romanos 8,16, que diz assim: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Porque ocorre uma mudança na vida daquela pessoa verdadeiramente, que aceitou verdadeiramente a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Podemos citar também Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, verso 15, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E depois nós vamos falar alguma coisinha sobre justificação. Então, a justificação é um termo judicial, um termo forense, que significa absolver, declarar justo. É o pecador que está diante do justo juiz. Então, pela fé que esse pecador teve no Senhor Jesus e pelos méritos do sangue purificador, ele é declarado justo. Não, essa justificação não é pelas obras, nem salvação, nem regeneração, nem justificação é feita por obras humana alguma. Ainda que possamos pensar em obras meritórias, que imprimam justiça nossa, elas não têm competência para salvar o miserável pecador. Porque o profeta Isaías, lá no capítulo 64, verso 6, ele diz assim que a nossa justiça é como trapo de imundície. E no capítulo 2, 8 e 9 da carta aos Efésios diz que é pela graça que somos salvos. Isso é por meio da fé, isso não vem de nós, não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem de obras, ou não vem das obras, para que ninguém se glorie. E na doutrina da justificação, o pecador, pela fé que ele teve no Senhor Jesus. Então Deus concede perdão e concede também a justificação para ele. Isso vai refletir no mundo físico, no mundo social, porque ele passa a ter o brilho do Espírito Santo em sua vida. Vamos falar um pouco também sobre santificação. Então, a santificação, ela pode ser
posicional e pode ser processual. O que é a santificação posicional? É o ato da aceitação com um arrependimento genuíno, onde essa pessoa ela passa a pertencer não ao rol de membros de uma igreja local, mas ela passa a pertencer ao corpo de Cristo. Ela é inserida no corpo de Cristo. É um batismo de salvação. Mas existe também a santificação processual. É aquela que vai demandar toda a nossa existência, vai percorrer toda a nossa vida, todas as nossas lutas, todas as nossas batalhas contra o mal. Por exemplo, quando vemos Provérbios 4:18, lá está escrito assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até que cheguemos também à estatura do varão perfeito. Também podemos lembrar, estamos terminando a carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 14. Quando ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essas eram as poucas palavras que eu tinha nessa manhã para vocês, num resumo, numa síntese da lição O Novo Homem Jesus Cristo. Pense nisso, adore a Deus, busque a presença de Deus nesses dias, e com certeza que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E com certeza que Deus continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e o socorro presente na angústia. Não vamos ter medo, vamos enfrentar de cabeça erguida, porque maior é o que está conosco do que esse processo que está ocorrendo no mundo. Eu gostaria de orar com você. Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa oportunidade sublime de estar, meu Deus, falando com os meus irmãos, com a tua igreja amada. Pai, abençoa cada um, particularmente. Tu sabes o que cada um está passando, Pai querido. O Senhor tem o bálsamo da alegria. O Senhor tem, Senhor, o recurso que ele necessita. É o Senhor que pode quebrar ferrolhos, pode abrir portas. Abençoa poderosamente esse domingo, essa semana que se inicia. Que haja paz em cada uma casa e que praga alguma chegue na tenda dos teus servos,